Boa noite. Meu nome é Lorena Barbosa, eu estou na segunda etapa e vou apresentar o livro Deixando de Ser Menina, de Hélida Moreira. A autora, no caso Hélida, ela diz aqui no livro que escreveu esse livro para meio que ajudar, instruir, como se fosse um manual para as meninas pré-adolescentes, inclusive a sua filha. Porque ela diz que tem uma filha, né, pré-adolescente, naquela época que ela escreveu o livro. E que ela procurou alguns folhetos, livros que ajudassem a instruir a filha dela sobre esse assunto de pré-adolescente, transformações do corpo. Só que ela não achou nenhum. Ela só achou livros e folhetos relacionados aos jovens, não especificamente para a menina. Então ela resolveu escrever esse livro e também porque ela já tinha uma base em medicina. Aí esse livro contém 8 capítulos e o primeiro capítulo é Maravilhas do Nosso Corpo. Esse capítulo ele fala um pouco sobre o nosso corpo, né? Ele meio que explica o nosso corpo como se fosse uma grande máquina criada por Deus, né? Para espalhar o seu evangelho. E fala que essa máquina ela já é toda meio que projetada, ela mesma se resolve. A gente não tem que estar se preocupando em ligar o nosso coração para ele bombear o sangue. A gente não tem que estar se preocupando com o nosso fígado, nenhum dos nossos órgãos. Eles fazem tudo por si só. E eu aposto que às vezes a gente nem lembra de alguns órgãos que temos, porque a gente não tem que estar se preocupando em colocar eles para funcionar. Eles mesmos funcionam entre si. E por isso que é meio que denominado uma grande máquina, foi criada por Deus. Aí temos aqui o capítulo 2, a preservação da saúde. Aqui, ainda continuando no assunto dessa grande máquina, e como as outras máquinas mesmo, quando tem algum problema, as pessoas desligam ela para fazer as reparações necessárias, a manutenção. Só que o nosso corpo, essa grande máquina também, quando ficamos doentes, não temos como simplesmente desligar para sarar ali aquela doença. Então a gente tem que estar se prevenindo antes contra essas doenças. E aqui dá algumas dicas de coisas indispensáveis em nossa vida para estar ajudando na preservação da saúde, como o sono, que é indispensável, a alimentação saudável, a higiene do nosso corpo e entre outros assuntos, como tomar banho, né, escovar os dentes, as unhas devem ser cortadas porque acumula sujeira, as roupas de cama e também coisas de higiene pessoal. Aí temos aqui o capítulo 3, Prevenção contra acidentes. Esse capítulo fala que acidentes são muito comuns entre pessoas de 10 a 18 anos e que a gente pode estar prevenindo algum deles, como aquelas brincadeiras de mau gosto que às vezes alguns amigos nossos fazem, que deve ser evitada porque você não vai ter nenhum benefício com aquilo, só vai machucar uma pessoa, até mesmo machucados bem graves. E também fala que a gente deve estar se prevenindo em relação a piscinas, rios, lagos. Por exemplo, você vai em algum lugar que tem piscina ou que tem algum rio, cachoeira, e aí você nunca foi naquele lugar e já decide entrar pulando. A gente nunca deve fazer isso. A gente deve primeiro meio que estudar o local. Porque, por exemplo, você não sabe qual é a profundidade daquela piscina, não sabe que se você pular de vez, se você vai se machucar, né, de acordo com a profundidade, se ela for muito rasa. E em relação às cachoeiras e rios, você não sabe também como que é a estrutura daquele lugar. Pode ser que tenha muitas pedras, que também seja raso, e você vai acabar se machucando. Então, não vá direto entrando assim toda afoita. Primeiro, meio que estude o lugar para prevenir esses acidentes. É claro que nem todos a gente vai conseguir estar prevenindo, né? A gente sempre vai estar se machucando, mas a maioria a gente vai conseguir estar meio que prevenindo. E também fala sobre que quando a gente se machuca, ou quando outra pessoa que a gente está perto ali se machuca, que a gente não deve manter o desespero, ficar nervosa né? A gente deve manter a calma e procurar ajudar, mesmo que alguns, a maioria,
ir no hospital, no pronto-socorro, mas a gente nunca deve ficar totalmente desnorteado em relação àquilo, deve estar sempre procurando ajudar com calma e sabendo o que você está fazendo. Né? Aí temos o capítulo 4, que é as transformações do corpo. Esse capítulo fala que a nossa vida ela é dividida em vários períodos. E um desses períodos é a adolescência. Na adolescência, temos a puberdade, que é como se fosse um conjunto de transformações que nosso corpo passa na pré-adolescência, adolescência, até virarmos adultas. E aqui fala que essas transformações podem ser dos 9 aos 12 anos ou até mais tarde. Depende muito da tendência familiar e também em relação à influência do clima. Aí que fala sobre algumas transformações que a menina passa, né? Que é em relação a os ossos crescerem, o aumento dos pelos na região pubiana, nas axilas, o aumento das mamas e também fala sobre, só isso mesmo, sobre as transformações que nós meninas passamos na puberdade. Aí temos aqui o capítulo 5, que é as bênçãos de ser mulher. Nesse capítulo fala que Deus criou o homem e a mulher. Mesmo sendo diferentes, os dois eles se completam. Aqui fala que o homem ele é mais determinado, já a mulher é mais sensível. Mas os dois se completam. E aqui, em relação às bênçãos de ser mulher, é porque todos nós sabemos que a mulher ela pode gerar vida, né? Por meio do útero. Só a mulher pode gerar vida com a ajuda do homem também. E isso é uma grande bênção, criar uma nova vida para que a criança, né, ela possa estar espalhando o evangelho de Deus. E é uma coisa muito boa você poder dar vida a uma criança e essa relação de as bênçãos de ser mulher. Aí que fala um pouco sobre o período menstrual, a menstruação e também o ciclo do bebê ali no útero da mulher, ele se formando. Mas são muitas coisas. Aí, a higiene da mente, que é o capítulo 6, eu acho. Esse capítulo fala que a gente deve estar se preocupando com a higiene da nossa mente. A gente não deve estar ocupando nossa mente com coisas desnecessárias, besteiras, ou coisas que não agradam a Deus. A gente deve estar ocupando a nossa mente com coisas boas, coisas que vão nos ajudar algum dia, e principalmente coisas que agradam a Deus, que glorifiquem o nome dele. Fala também sobre as amizades, os relacionamentos, para a gente ter cuidado também, né? Com as amizades, os relacionamentos, que tudo tem sua hora. Aí o capítulo 7, que é o exercício físico. Eu acho que todo mundo aqui conhece que é exercício físico, né? Que a gente deve estar praticando. Isso também vai ajudar na higiene da nossa mente, vai fazer com que a nossa mente se ocupe mais com coisas boas e com coisas que vão nos ajudar algum dia. Aqui dá algumas dicas de como você fazer exercícios físicos e também alguns esportes. Interessante é a marcha, a corrida ao ar livre, andar de bicicleta, natação e futebol, vôlei, esses esportes. E também aqui dá algumas recomendações importantes antes de você praticar algum exercício físico. Antes de praticar qualquer esporte, faça um exame médico, que deve se repetir todos os anos. E no começo, nada de você já querer ser campeã. Você tem que primeiro a sua saúde e depois as Olimpíadas. O terceiro é que ficar em forma não é só sair ali do treino ou do esporte quase desmaiando. Você tem que estar praticando aquele esporte ou aquele exercício de acordo com a sua idade, né? Por exemplo, uma criança não vai pegar um peso desse tamanho, né? Tem que ter cuidado, tudo no seu tempo. Aí, o quarto é para correr, tem que usar um tipo de tênis de melhor firmeza, né? Não pode correr descalço e muito menos sandália. Outra recomendação, tomar sempre água antes de correr e se sentir sede durante a corrida, pare e beba água. E espere um pouco, né, para não dar dor de facão. Aí, 6. Nunca use agasalhos de nylon ou de plástico quando você praticar esporte, de preferência roupas de algodão. Aí, o capítulo 8. A mordomia do corpo. Esse capítulo fala um pouco que o nosso corpo é templo do Espírito Santo, então devemos ser mordomos com ele.
A gente não deve estar se expondo para todo mundo, com roupas vulgares, essas coisas. Devemos estar sempre, deve ser vaidosas, né? Não sair de qualquer jeito, e também devemos estar usando nosso corpo para espalhar o Evangelho de Cristo. Aí aqui tem um versículo que é Romanos 12, 1, 2. Rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresentei as vossos corpos como um sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. E não vos conformeis a este mundo, mas transformai-vos pela renovação de vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Romanos 12, 1. E foi esse o livro, Deixando de Ser Menina.